sou a professora Ana Amaro. Hoje nós vamos corrigir o PED teste da segunda série Português para o terceiro trimestre. Você precisa estudar os módulos 16, 17, 18 e 19 para conseguir responder as questões, ok? Temos aí o texto 1, ele é uma crônica, né, um texto narrativo breve que tem a intenção de gerar uma reflexão no leitor. E aí a questão 1 te pede uma questão de interpretação. Então, assim, você já tem pelo menos um ponto garantido. Não leia o texto correndo, leia com calma, marque as partes importantes, para você garantir uma pontuação básica, pelo menos. Errar a questão de interpretação não é legal, tá? Diz assim, ó, questão 1. O encontro pessoal do texto 1 provocou em ambos uma decepção. Isso é uma afirmação. Por que a moça se decepcionou? E o homem, por que se decepcionou? Então, você tem que dizer o motivo dos dois, ok? Como a resposta é discursiva, faça uma resposta completa. Não jogue as informações. Construa um texto que faça sentido para quem for corrigir o seu teste, tá? Olha só. Resposta. A moça se decepcionou porque ele não se parecia com o da foto. E o homem se decepcionou porque percebeu que pertenciam a gerações muito diferentes. Essa é a resposta. Questão 2. Partindo de notícias veiculadas em jornais falados ou escritos ou em situações do dia a dia, o cronista pode representá-las com humor, reflexão crítica e sensibilidade. Indique a reflexão que Luiz Fernando Veríssimo quis gerar no leitor. Bom, como eu falei, uma crônica é um texto bem rapidinho, que tem a intenção de gerar alguma reflexão em nós, leitores. Faz a gente pensar, ele pega fatos do cotidiano, acontecimentos comuns e tira dele alguma lição para nós. Aqui, qual foi a reflexão? Você vai dizer aí, ó, o autor quis mostrar que hoje em dia as pessoas mentem na internet e não se preocupam com os perigos, visto que os dois personagens não se irritaram com a mentira, mas sim com as expectativas frustradas. Você vê que ele faz uma crítica aqui às pessoas que não se preocupam com o perigo, com a violência. Existem crimes virtuais, crimes marcados pela internet. Muitas vezes a pessoa marca um encontro e é sequestrada, e é abusada, enfim, diversas tragédias. Mas as pessoas não se preocupam com isso, elas continuam usando a internet de maneira imprudente. Então é essa crítica que o autor quis fazer, ok? Questão 3. Observe o trecho. Você logo ia ver que não era eu. Classifique a oração subordinada destacada. Bom, você já sabe que uma oração subordinada é aquela que depende de outra para fazer sentido. Tanto que se a gente só lesse assim, ó, que não era eu, essa oração não tem sentido nenhum. Ela precisa da outra, ok? Quando você quiser saber se uma oração é subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial, troque a oração inteira por uma palavra. Toda vez que você conseguir trocar a oração inteira pela palavra isso, significa que a oração é substantiva. Por quê? Porque a oração inteira ocupa o lugar de um substantivo, tá? Tanto, ó, você logo ia ver isso. Se você conseguiu trocar a oração pela palavra isso, você já tem metade, boa parte da resposta. É uma oração subordinada substantiva. Agora, para classificar essa oração, você tem que olhar para a oração principal e ver o que está faltando nela. Toda oração tem que ter sujeito, verbo e complemento. Esse complemento vai mudar, né? Pode ser um objeto direto, um objeto indireto, enfim, vai depender do verbo, tá? Então aqui, ó, você é o sujeito, logo é o adjunto adverbial de tempo, tá? Ia ver é a locução verbal, tá faltando o quê? O complemento. Você logo ia ver o quê? Olha a pergunta que eu faço. Toda vez que eu faço a pergunta, o quê? Eu descubro o objeto direto da frase. Então, aqui, essa oração inteira está exercendo o papel de objeto direto. Então, nós vamos dizer que essa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.
porque ela exerce o papel de objeto direto. Na prova, não coloque com siglas, tá? Escreva exatamente a definição, a classificação da oração, tá? Questão 4. Ainda analisando a mesma oração, você logo ia ver que não era eu. A palavra que é classificada morfologicamente como conjunção integrante. Para que serve uma conjunção integrante? Para ligar uma oração à outra. Se você reparar, esse que não tem significado nenhum. Ele não traz nenhum peso, ele não tem valor significativo, ele não expressa nada, ele só está conectando as orações. Essa é a função da conjunção integrante. Ele está ligando, ó, você logo ia ver. Ver o quê? Que não era eu. Esse que só está ligando as orações. Beleza? Questão 5. Explique de que modo, por coordenação ou subordinação, foi estruturado o período. O homem não era feio, ou pelo menos não era repugnante, mas era mais velho do que o da foto. E não tinha olhos azuis. Indique um número de orações. Então, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, dizer como o período foi formado, como ele foi composto, por coordenação ou subordinação. Período composto por coordenação. O que isso significa? Eu coloquei orações independentes sintaticamente, ou seja, uma oração não é parte da outra. Claro que elas ajudam no significado, no sentido, para você entender o todo. Mas todas as orações têm sujeito, verbo e complemento. Elas não estão divididas. Vamos olhar aí, ó. O homem não era feio. O homem sujeito era verbo, feio, predicativo do sujeito. Beleza? Ou pelo menos não era repugnante. Quem não era repugnante? O homem, sujeito, beleza? Era verbo, repugnante, predicativo do sujeito. Mas era mais velho do que o da foto. E não tinha olhos azuis, tá vendo? Eu tenho verbo em todas as orações e o sujeito está oculto aí. Nós sabemos que é o homem, certo? Então, todas as orações são completas. Então, o período é formado por coordenação. Essa é a primeira parte da resposta. Indique o número de orações. Você vai contar pelo número de verbos. Nós temos 4 verbos, ó. Era, na primeira oração era feio, não era repugnante, era mais velho e não tinha olhos azuis. Eu tenho 4 verbos. Então, o período tem 4 orações, tá? Para a questão 6, nós temos mais um texto falando sobre a internet, né? Ele está falando a internet e o perigo dos sites de relacionamento. Questão 6 diz assim, ó, substitua o termo destacado em o que torna os encontros perigosos, pois nunca se sabe quem são as pessoas envolvidas, por outro que não altere seu significado. A palavra pois aí é uma conjunção explicativa, beleza? Então, você precisa trocar por outra que tem o mesmo significado. Você pode trocar pelo porquê ou pelo que, beleza? Dá uma olhada aí, ó. O que torna os encontros perigosos, porque nunca se sabe, ou que nunca se sabe quem são as pessoas envolvidas. 7. Classifique a oração subordinada destacada em é aconselhável evitar conversas com pessoas desconhecidas. Ó, repare que ó, eu tenho o verbo ser, né, conjugado, eu sou, tu és, ele é, e aqui é evitar, beleza? Tenho 2 orações. Repare que é aconselhável. Aqui eu tenho o verbo, certo? Tem o complemento, que é um predicativo do sujeito, mas está faltando quem? O sujeito. A outra oração todinha está exercendo a função de sujeito. Tanto que eu consigo trocar essa oração aqui ó, pela palavra isso. Ó. Isso é aconselhável. Então, repare que uma oração inteira está exercendo a função de sujeito. Então, eu vou classificar essa oração em oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela está exercendo a função de sujeito, beleza? Fique atento a expressões como essa. É aconselhável, é bom, é fundamental, porque geralmente quando começa assim, a outra oração é subjetiva, tá? Fiquem atentos. Mas para ter certeza,
confira, faça essa separação das orações e aí veja o que a oração principal tem. Tem o verbo, tem o complemento. Está faltando quem? Sujeito. Faça isso com todas as orações. Primeiro passo, você vai marcar os verbos. Depois, separar as orações. Vai descobrir qual é a oração principal e ver o que está faltando nela. Você marca quem é o sujeito, quem é o verbo e vê se está faltando objeto, vê se está faltando sujeito. Procure o que está faltando na oração principal, porque justamente essa função vai ser exercida pela oração subordinada, tá? Temos aí o texto 3, um casal conversando, né? Comissão de juristas aprova o capítulo para a punição do crime cibernético. Aí tem a mulher falando. Li uma reportagem dizendo que os crimes virtuais fazem 24 vítimas por minuto no país. E aí o homem disse, a imprensa exagera demais, mas repare aí o texto, os elementos não verbais. Olha o desenho, o computador tirando o dinheiro dele, como se estivesse roubando, sabe? 8 diz assim, retire uma oração subordinada da charge e classifique-a. Então, você vai procurar, como você descobre uma oração subordinada para você retirar do texto? Vai marcando os verbos, ok? Repara, li é um verbo, uma reportagem, dizendo, outro verbo, que os crimes virtuais fazem, terceiro verbo. Então, ó, li uma reportagem, uma oração, dizendo, outra oração, que os crimes virtuais fazem 24 vítimas por minuto no país, está completando quem? A oração dizendo, porque quem diz alguma coisa. Então, resposta da número 8. Ele pediu a oração. Então, você vai dizer, a oração subordinada abre aspas, que os crimes virtuais fazem 54 vítimas por minuto no país. Ponto de exclamação, fecha aspas. E depois ele diz para você classificar. Você vai dizer, essa é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Porque ela é o objeto direto da oração anterior, que é o dizendo. Quem diz alguma coisa. Diz o quê? Aí eu tenho a oração inteira. Beleza? Sendo o objeto direto. Então, ela é uma oração objetiva direta. Questão 9. Complete com a preposição adequada e, em seguida, classifica as orações subordinadas substantivas, marcando OI para a objetiva indireta e CN para a completiva nominal. Bom, antes de a gente começar, eu queria que você entendesse a diferença de objeto indireto para complemento nominal. Bom, vamos analisar esse exemplo aqui, ó. Eu necessito de ajuda e eu tenho necessidade de ajuda. Vamos marcar os verbos, ó. Eu necessito. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Esse verbo é transitivo indireto. De que eu necessito? De ajuda. De ajuda está completando o sentido desse verbo. Então, de ajuda é um objeto indireto. Agora, olha o segundo caso. Eu tenho necessidade de ajuda. Qual é o verbo? Tenho. Quem tem algo, tem alguma coisa. Eu tenho o quê? Necessidade. Necessidade está completando o verbo. Verbo ter é transitivo direto, necessidade é objeto direto. E o de ajuda que ficou sobrando aqui? De ajuda, se eu digo e falo assim, galera, eu tenho necessidade. Você vai me perguntar, de quê? A palavra necessidade precisa de complemento. Só que necessidade não é verbo. A necessidade não é verbo. Necessitar eu necessito, tu necessitas e tal. Agora, necessidade é substantivo, é um substantivo abstrato. Então, de ajuda está completando um substantivo, um nome. Então, de ajuda, no segundo exemplo aqui, é um complemento nominal, porque está completando um nome e não um verbo. Então, essa é a chave para você entender tudo. Dá uma olhada aqui, ó. Letra A. Não havia dúvida de que o livro era excelente. Se eu digo assim, gente, não havia dúvida. Você vai me perguntar, dúvida de quê? De que o livro era excelente, está completando o sentido de quê? Da palavra dúvida. Dúvida não é verbo, dúvida é nome. Então, essa oração é completiva nominal. Ok? Letra B. Não queria lembrar-se de que o maltrataram. Quem
se lembra de alguma coisa. O verbo lembrar-se pede preposição. Ele é um verbo transitivo indireto. Então, ó, de que o maltrataram está completando o sentido do verbo. Então, de que o maltrataram é uma oração objetiva indireta. Letra C. O pai insistiu em que o filho estudasse. Quem insiste em alguma coisa. Em que o filho estudasse está completando o verbo. Então, é o objeto indireto. Lembre-se, objeto indireto completa o sentido do verbo, enquanto o complemento nominal completa o sentido de um nome, beleza? Letra D. Estou convencido de que ele é especial. De que ele é especial está completando a palavra convencido, que é um nome, beleza? Então, aí a oração é completiva nominal. Letra E. Não podíamos aspirar. Aqui aspirar está no sentido de desejar, tá? A que nos recebessem amigavelmente. Quem aspira no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Então, a que nos recebessem amigavelmente está completando o verbo. Então, é objetiva indireta, beleza? Questão 10. Leia as frases a seguir. Tenho esperanças de que ele volte logo. B. Ficarei à espera de que você me telefone. Sintaticamente, as orações em destaque são analisadas como orações subordinadas substantivas. Olha para a oração principal. De que ele volte logo está completando o sentido de esperança. De que você me telefone está completando o sentido de espera. Esperança e espera não são verbos, são nomes. Então, tudo que completa o sentido de nome é complemento nominal. Então, essas orações são cada uma delas é oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Ok? Espero que tenha tirado suas dúvidas e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!